Nesse vídeo vamos resolver um exercício envolvendo as propriedades de simetria e transitividade de relações. No número 1, a gente está perguntando se é verdadeiro ou falso o seguinte. Para todas as relações R e S em um conjunto A, temos que, se R e S são simétricas, então R união S é simétrica. Então, antes de começar, aqui no rascunho, vamos lembrar o que é uma relação ser simétrica. Então, uma relação R em um conjunto A é simétrica quando para todos x pertencentes a A e y pertencentes a A, se o par xy pertence a R, então o par yx também pertence a R. O enunciado que a gente está analisando é uma generalização de uma implicação. Generalização porque começa aqui com para todos, e aí uma implicação porque depois tem se, então. Para justificar, então, por que o enunciado desse formato é verdadeiro, a gente começa tomando relações em conjunto A genéricas, supondo que elas são simétricas e usando essa informação e todo o resto que a gente sabe sobre esse assunto, a gente tenta explicar por que nesse caso, quando R e S são simétricas, por que nesse caso a união também vai ser simétrica, certo? Então vamos imaginando que o enunciado é verdadeiro, a gente ainda está investigando. Vou escrever aqui, tentativa de prova. Se fosse verdadeiro, a gente deveria conseguir uma justificativa de por que ela é verdadeira no formato de uma demonstração, de uma prova. A gente começa, então, tomando relações RS genéricas e supondo que elas são simétricas. Sejam RS relações em conjunto A, tais que R e S são simétricas. Tomei RS quaisquer genéricas, um conjunto A qualquer, supus que elas são simétricas. O que eu quero agora é explicar por que vai acontecer que a união entre R e S é simétrica. Então, aqui eu tenho que me esforçar para apresentar uma explicação de por que quando R e S são simétricas, a união entre R e S também é simétrica. Essa deve ser a última linha da minha prova, se eu conseguir fazer a prova, e aí quando chegar aqui eu vou botar o quadradinho. Então eu começo com prova 2 pontos, termino com quadradinho, para justificar que o enunciado é verdadeiro. E já que o enunciado tem esse formato para todo, se então, uma generalização de uma implicação, a prova vai ter esse formato. Sejam RS relações de um conjunto A, porque eu quero mostrar que isso vale para todas as relações RS em um conjunto A. Aí eu estou supondo que RS são simétricas, porque eu quero provar essa implicação. Se RS são simétricas, então a união é simétrica. E aí eu suponho que RS são simétricas, e aí depois eu desenvolvo uma explicação até concluir que a união entre RS é simétrica. Então como é que a gente vai preencher aqui? O que a gente quer é mostrar que a união é simétrica. O que significa dizer que uma relação é simétrica? Uma relação é simétrica quando acontece uma generalização de uma implicação. Quando acontece que para todos os x e y elementos de A, se o par xy está na relação, então o par com as coordenadas invertidas também está em R. Também está na relação. Então, se é isso que eu quero garantir, que a união é simétrica, eu tenho que garantir que isso aqui funciona quando eu tenho a união entre R e S aqui. Então, agora eu tenho uma prova de uma generalização de uma implicação dentro da outra. Então, de novo, eu vou tomar, só que agora é para todos x e y em A. Então, eu vou tomar agora, sejam x pertencente a A e y também pertencente a A, tais que o par xy pertence a R. E depois eu vou tentar garantir por que o par yx pertence a R também. Só que agora não é R, o que eu quero mostrar que é simétrica é a relação, a união de R com S. Então, sejam x e y, elementos de A, tais que o par xy pertence à união entre R e S. E agora o que eu quero? Concluir que o par yx também é um elemento da união. Muito bem, então eu tenho um par da união agora.
E eu quero chegar, que quando eu inverto as coordenadas, eu continuo na união. Então, o meu objetivo agora é garantir que um certo par está na união. E a informação que eu tenho para usar tem aquele formato de alternativa. Se par XY pertence a R união S, é porque XY pertence a R ou XY pertence a S. Então, se eu tenho uma informação que eu quero usar e está dada no formato de alternativa, a ótima ideia é usar a prova por casos. Então, aqui eu vou ter os dois casos. Como XY pertence a R união S, eu sei que XY pertence a R ou XY pertence a S. Temos dois casos, então. Então, agora, esse pedaço aqui, que vai entrar aqui, é uma prova por casos. Caso 1, o par pertence a R. E depois eu tenho que desenvolver o meu raciocínio também no caso 2. O par pertence a S. O que eu quero garantir que vale nesses dois casos? XY pertence a R ou XY pertence a S. Onde que eu quero chegar? Que o par YX, com as coordenadas invertidas, pertence à união entre R e S. Se eu conseguir chegar aqui nos dois casos, eu garanti que não importa qual é a alternativa que está valendo, vale que YX pertence à união entre R e S. Então, vamos lá, é isso que eu quero. Eu quero chegar tanto nesse caso, no caso 1, quanto no caso 2, que YX pertence à união entre R e S. Então, falta preencher aqui e aqui. Se eu sei que o par XY pertence a R, como é que eu vou garantir que YX pertence a R união S? R é simétrica. Cá no iniciozinho da minha tentativa de prova, eu estou lá tomando R e S relações simétricas. Se eu tenho um par numa relação simétrica, quando eu inverter as coordenadas, eu continuo tendo um par na relação. Então, vamos escrever assim, neste caso, como R é simétrica, e eu peguei um par na relação R, quando eu inverter o par, eu também estou com um elemento na relação R. Mas eu não queria chegar que o YX pertence a R, o que eu queria chegar é que YX pertence à união. Mas na união estão todos os pares que pertencem a R, junto com todos os pares que pertencem a S também. Então, se eu tenho um par em R, que é um elemento da relação R, o par é um elemento da relação R união qualquer outra coisa. A gente pode citar uma propriedade, talvez, da união, propriedade básica da união. Como R está contido na união, entre R com outra relação qualquer, pronto, cheguei na conclusão que eu queria. Mas eu tenho que chegar também no caso 2. Bom, a relação S também estou supondo que ela é simétrica. Eu comecei tomando duas relações simétricas. Então tá, o mesmo raciocínio vai funcionar aqui. Neste caso, como S é simétrica, eu vou ter o par YX pertencente a S. Todos os elementos de um conjunto também pertencem à união dele com qualquer outro. Em qualquer ordem aqui, que a união é comutativa. E aí eu vou ter... Então tá, nos dois casos eu cheguei na conclusão que eu queria. Nos dois casos temos que o par YX pertence à união. Já que eu tomei... Já que eu tomei um par na união, desenvolvi todo um raciocínio, abrindo em casos, e consegui garantir que o par invertido também pertence à união. Isso acontece sempre para quaisquer objetos, x e y. Então, é para qualquer par nessa união. Então, eu tenho que a união é simétrica. É uma relação simétrica. Bom, a gente conseguiu... as minhas últimas duas linhas da prova que eu já tinha escrito, acabei repetindo aqui, né? Então, a gente conseguiu chegar onde a gente queria. Bem bagunçado, é bom sempre passar limpo, né? Mesmo porque a gente começou essa tentativa de prova porque a gente não sabia muito bem se o enunciado era verdadeiro ou falso. Como a gente conseguiu completar a prova, a gente concluiu que é verdadeiro. Então, vamos passar limpo.
Vamos anotar aqui que a pergunta era se é verdadeiro ou falso. Sempre bom a gente olhar a pergunta e dar a resposta que foi pedida junto com a justificativa. Então, está perguntando se é verdadeiro ou falso? Essa é verdadeira. É a justificativa de por que um enunciado em matemática é verdadeiro, é uma demonstração. Começa com prova 2 pontos, termina no final lá com um quadradinho. Relações quaisquer aqui para começar. Sejam RS, relações no conjunto A, então se eu conseguir desenvolver o raciocínio e mostrar que tudo funciona para RS, eu não sabia nada de RS, mostrei que isso vale para todas as relações RS, um conjunto A qualquer. Então, o que eu quero mostrar é que se elas forem simétricas, RS, a união vai ser simétrica. Então, suponho que as relações são simétricas. Queria mostrar aqui para todas as relações RS, uma generalização de uma implicação para todo. Se as RS são simétricas, então a união é simétrica. Tomei relações, supus que elas eram simétricas e garanti que a união é simétrica. Aprovado.